Cidade Alerta Entrevista. A nossa convidada de hoje aqui no 93 FM é a oftalmologista Franciele Vergini. Franciele, obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, adoro poder participar dessa rádio tão importante na nossa cidade. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto que é muito importante, que afeta todo mundo e que está sempre presente na vida da gente, que é a conjuntivite. Franciele, é uma doença, na verdade, é uma doença, é uma infecção? Começa explicando para a gente. A conjuntivite, na verdade, é um processo inflamatório da conjuntiva, que é a pelinha que recobre o globo ocular, essa parte branca do olho que a gente tem. E ela pode ser, sim, infecciosa, mas pode ser alérgica, pode ser química, por uso indiscriminado de colírios, por exemplo. Então, nem toda conjuntivite é contagiosa. Tem um público específico, assim, que afeta mais ou não tem essa... A gente vê mais acaba em crianças, até pelo fato da contaminação mesmo, e também alergias são mais comuns em crianças, né? A gente leu algumas reportagens aí que tá tendo algum surto de conjuntivite em algumas regiões aqui de Minas Gerais. Parece que em Barbacena a gente não tem esses casos assim tão alarmantes, mas você acha que existe algum fator que explique esse aumento de casos? Pois é, eu até comecei a observar mais no consultório, mas realmente, pelo menos no meu consultório, e não há nenhum sistema de notificação aqui que eu pudesse pesquisar a respeito da prevalência ou da incidência em Barbacena, mas a gente sabe que nos períodos de verão, pelo tempo quente e úmido, muitas vezes a gente tem uma maior transmissão de conjuntivite, pelos próprios hábitos de higiene da população, por contaminação em piscina, em praia, essas coisas assim, então facilita mesmo a disseminação de bactérias e vírus. Existe um risco, algum ambiente que seja mais propício para esses casos de conjuntivite? Então, nesses casos de infecciosas, realmente, como a gente falou, né, ambientes públicos com muita gente aglomerada junto, por exemplo, as piscinas, mas lembrar das conjuntivites alérgicas, por exemplo, que podem acontecer em ambientes, por exemplo, de muita contaminação ou com pólen que fica no ar suspenso, e aí tem épocas mais da conjuntivite alérgica, que seria mais em primavera. Então existem, formas diferentes da conjuntivite? Isso, além de formas diferentes, por isso a importância de você não se automedicar, você procurar o oftalmo, primeiro, para ter certeza que é uma conjuntivite, porque olho vermelho pode ser tudo, Uhum. né? A maioria das doenças oculares cursa com olho vermelho, mas a gente tem que diferenciar a causa, para daí sim estabelecer o tratamento correto. Por exemplo, muitas vezes a população, até pelo hábito e por ser mais fácil, chega na farmácia e compra colírio contendo corticoide, que não precisa de receita médica. Só que o corticoide, ele tem suas indicações precisas, mas ele tem uma série de complicações. Por exemplo, o aumento da pressão ocular e o surgimento de catarata em indivíduos mesmo em idade mais baixa. Entendi. E você disse que existem vários tipos de conjuntivite e, os sintomas são os mesmos ou São tem diferença? semelhantes. Então, por exemplo, quase todas vão ter olho vermelho, lacrimejamento, fotofobia, que é aquela sensibilidade à luz. Agora, numa conjuntivite alérgica, o sintoma predominante vai ser a coceira nos olhos, um inchaço palpebral importante. Na conjuntivite infecciosa, você geralmente tem uma secreção amarelada, o paciente reclama que quando acorda não consegue abrir o olho, ele está todo colado com remela, que a população chama, né? Uhum. Então, seriam algumas coisas que auxiliam a gente como médico a pensar na hipótese diagnóstica. Existe uma forma de contágio? Ou é uma coisa, assim, específica que acontece ou tem formas diferentes de pegar a conjuntivite? No caso da conjuntivite infecciosa, ela é transmitida de pessoa a pessoa, então é pelo contato direto. Porque, até é engraçado a gente falar isso, mas acho que é importante, raramente você deve ter visto um oftalmologista com conjuntivite. Como que a gente não pega? Porque simplesmente eu não levo minha mão no meu olho, em hipótese alguma. As pessoas têm costume de levar a mão, de coçar os olhos, e com isso, a tua mão nunca vai estar 100% limpa. Uhum. E acaba contaminando. Então, é pelo contato direto ou de pessoa a pessoa ou de um objeto contaminado. Então a principal forma de se proteger é não levar a mão aos olhos? Lavar as mãos com frequência, principalmente não levar as mãos aos olhos. E, é claro, se você vê que alguma pessoa está com o olho vermelho, não vai ficar de beijinho e abraço, né? E como que é feito o tratamento da conjuntivite? Na maioria dos casos, o tratamento é tranquilo, é com colírio, aí dependendo, entra com antibiótico,
ou somente um anti-inflamatório, um colírio lubrificante. Compressa fria ajuda muito, o paciente às vezes não dá valor e a compressa ajuda às vezes mais do que o próprio colírio a tirar aquele vermelhidão e eventualmente, claro, aí a gente tem que tem conjuntivites específicas, não quero causar nenhum surto em ninguém, né, mas existe uma conjuntivite mais grave, que é a chamada adenoviral, é um tipo específico de vírus que aí faz membranas no olho, tem que raspar, o olho pode sangrar, mas são casos mais menos comuns na sociedade. A Hum. maioria trata com colírio e tranquilo. Então você disse que pode ser que a conjuntivite ela se agrave, né, em Sim. alguns casos. Isso seria pela falta de tratamento? Como que acontece quando a conjuntivite se torna mais grave? Bom, no caso da infecciosa, claro, se você não tratar de forma adequada, pode sim ter uma piora. No caso específico desse tipo de vírus, o adenovírus, faz parte do quadro clínico dele, já é um quadro mais. O paciente já sente embaçamento visual, sensação de areia, ele dorme e fala que sangrou o olho no travesseiro, enfim, seria um tipo mais específico. E o que eu acho que fica de alerta também à população geral seria no caso da conjuntivite alérgica. O ato do paciente coçar o olho com frequência, além de facilitar a contaminação, obviamente, você pode ter o risco de desenvolver uma outra doença que é o ceratocone. Então, o Hum. conselho é não levar a mão no olho, que aí muita coisa você evita. A gente falou aqui que Minas Gerais registrou muito surto de conjuntivite, isso não chegou aqui em Barbacena, pelo que a gente tem percebido, mas você tem notado alguma outra coisa nos seus consultórios que você acha que é de relevância alertar os nossos ouvintes? Em termos de infecção, até que acredito, eu não tenho percebido nada de alterado. Eu acho que o principal que alerte a população é isso. Na dúvida, um olho vermelho pode ser tanta coisa que o ideal é não se automedicar, no máximo uma compressa, isso eu acho que pode fazer, né? Um colírio lubrificante que tenha sido prescrito pelo seu oftalmo e procurar para fazer uma consulta, que assim você consegue determinar, né? Casos de glaucoma, por exemplo, também pode ter olho vermelho e Uhum, que seria uma coisa muito mais grave, né? sim. Seria mais isso mesmo que fica de alerta à população. Franciele, obrigada pela sua participação. Deixar esse espaço para você falar sobre o seu trabalho, divulgar onde é o seu consultório, o seu Instagram. Fica à vontade. Eu agradeço muito, o pessoal da rádio aqui já me conhece, eu adoro falar, acho que os meus pacientes também. O meu Instagram é @francivegine e eu atendo na rua Rubens Metelo, 46, sala 502. E tenho muito prazer em fazer o que eu faço e estou à disposição, se tiverem mais dúvidas, podem mandar para a gente. Obrigada. Obrigada. Cidade Alerta Entrevista.